verso 1. Isaías capítulo 11, verso 1 diz: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e de suas raízes um renovo frutificará. Será que de fato existiu uma aldeia chamada Nazaré, onde Jesus viveu? Bem, isso é o que nós veremos neste vídeo. A aldeia de Nazaré, na região da Galileia, onde Jesus passou a maior parte da sua vida, era tão pequena e insignificante que não há registros escritos, recuperados sobre esta vila, a não ser nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, e pequenas inscrições do primeiro século. Bem, no entanto, com o lar de Jesus Cristo desde a infância e até o seu ministério público, constar a vila de Nazaré, onde Maria e José viviam antes do nascimento de Jesus, é um local essencial para uma investigação arqueológica e histórica de Jesus Cristo. Como Nazaré está localizado em aproximadamente 350 metros acima do nível do mar, o nome às vezes tem sido conectado a uma palavra hebraica para relógio ou guarda. No entanto, Nazaré pode ser derivado de outra palavra hebraica usada as mesmas consoantes que se traduzem como ramo, que muitas vezes está conectada a uma passagem profética, do livro de Isaías sobre um ramo, conforme eu li para vocês aqui, na raiz de Jessé, pai de Davi, conforme Isaías capítulo 11, verso 1. Esta reivindicação hebraica de Nazaré é apoiada por uma inscrição hebraica do século III ou IV depois de Cristo, que dá encontrada em uma sinagoga da região marítima ali, que se refere aos padres em Nazaré, logo após a revolta de um cidadão chamado Bar Roquimala, por volta de 135 depois de Cristo. Várias outras referências a Nazaré nos séculos 2, 3 e 4 são conhecidas, incluindo por Tertuliano, Orígenes, Júlio Africano, Eusébio e Epifânio. Devido à falta de documentos do século I sobre Nazaré a partir de fontes fora do Evangelho e também do livro de Atos, poucos estudiosos alegaram que Nazaré realmente não existia durante o tempo de Jesus. Embora por muitos anos nenhuma evidência arqueológica definitiva tenha sido recuperada da antiga Nazaré que demonstrasse a existência desta aldeia durante o tempo de Jesus, nós vemos que escavações e pesquisas eventualmente revelam materiais e estruturas que datam do primeiro século em Nazaré. Restos arqueológicos que datam do primeiro século, como por exemplo, nós temos ali algum material de metal, alguns vasos. Embora que por muitos anos nenhuma evidência arqueológica definitiva tenha sido recuperada da antiga Nazaré que demonstrasse a existência da aldeia durante o tempo de Jesus, as escavações e pesquisas revelam materiais e estruturas que foram encontrados nessa região que era a vila de Nazaré. Restos arqueológicos foram encontrados em Nazaré desde a Idade do Bronze e a Idade do Ferro, depois de um abandono por um período de séculos. A aldeia parece ter sido esquecida e sedimentada até o século II, durante o período de Hasmoneu, e teve uma população principalmente judaica durante o tempo de Jesus e da igreja primitiva.
Estudos arqueológicos de Nazaré demonstram claramente que existia, né, realmente ali uma vila de aproximadamente 4 alqueires, aliás, 4 hectares, né, cerca de 10 atres, né, no século I. O século I e até o IV depois de Cristo, vemos ali escavações naquele período, pequeno tamanho também de Nazaré e o seu caráter agrícola, levaram a estimativas populacionais em cerca de 400 pessoas, mostrando que era quase que improvável que uma vila dessa pudesse aparecer em registros históricos, né? E a pergunta que está na Bíblia, né, nós vemos lá, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É porque ela era tão pequena e tão desprezível que realmente as pessoas, elas diziam, pode vir alguma coisa boa daquele lugar? João capítulo 1, versículo 46, nós vemos esse relato, né? Mas essas escavações descobriram especialmente restos significativos de prensas de azeite, prensas de vinho, cisternas de água, uma torre de vinhedo, banhos rituais, esse tipo de coisa, né? Túmulos, cerâmica, moedas, uma inscrição de um túmulo também, né, em aramaico, ali nas regiões de Nazaré, mostra que realmente houve esta vila naquele lugar. O local também da sinagoga de Nazaré parecia ser um lugar meio desconhecido, né? Nós vemos lá em Lucas capítulo 4, versículo 16, falando sobre essa questão. Nazaré foi o local de um dos primeiros lugares onde se fala de Jesus Cristo, né? Sobre a vida dele. O anúncio do nascimento de Jesus também, no final do primeiro século, né? A gente vê que se aconteceram todas essas coisas em Nazaré. De acordo com o Evangelho de Lucas, o anjo Gabriel foi enviado por Deus para dizer a Maria, através do poder do Espírito Santo, que ela conceberia e daria um filho chamado Jesus, o Filho de Deus, conforme Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 38. Para comemorar esse evento e esse acontecimento, a igreja antiga construiu no local, que se acreditava ser a casa de José e Maria, né, uma igreja. Fontes antigas também descritas e junto com a arqueologia sugerem que a igreja bizantina da Anunciação foi construída no quinto século depois de Cristo, no reinado de Constantino, o Grande, mas que existia um edifício cristão anterior ao século IV, certo? Antes da Basílica da Anunciação. E existia uma igreja ali. Então, escavando ali, algumas pessoas perceberam que existia uma outra igreja anterior, né? Medindo aproximadamente 20 metros por 8. Um piso de mosaico dessa igreja do período bizantino tem uma leitura de uma dedicação para um diácono de Jerusalém, em grego, e também uma cruz decorativa. Abaixo do edifício, uma fonte batismal, pisos de mosaico, incluindo cruzes decorativas, paredes rebocadas com vários grafites e degraus. E uma das grafites trazia frases como, por exemplo, Jesus Cristo, ajude Valéria, dê a palma da mão, para a dor, amém. O Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, ajude Geno, Eupísios, Aquiles, Eupídios, Paulo Antônios, servos de Jesus. A base de uma coluna também tem o nome de Maria esculpido em grego, ligando mais o local com a tradição de Maria e a Anunciação. Embora a inscrição venha depois que a igreja já foi estabelecida. A peregrina Egéria, escrevendo em 383 d.C., menciona a caverna em que Maria viveu e o altar colocado perto da entrada, que aparentemente estava associado a uma igreja primitiva que existia naquele local. No entanto, ela não menciona uma igreja ou uma basílica formal, o que sugere que Constantino não tinha uma igreja comemorativa como as de Jerusalém e Belém, construída lá durante o seu reinado. Uma moeda cunhada por volta de meados do século IV depois de Cristo foi encontrada em um gesso,
né, demonstrando que os cristãos usavam o local pelo menos já no século IV, e esse edifício poderia ser a igreja que José de Tiberíades planejava construir em Nazaré durante o início do século IV. Há sugestões de escavações arqueológicas de que o edifício onde os cristãos se encontravam pode ter existido já no século III depois de Cristo. Escavações arqueológicas também revelam restos de várias partes da vila de Nazaré do primeiro século, né? E sobre esta igreja, nas proximidades em locais espalhados por essa área, se confirma que Nazaré estava de fato ocupada durante o tempo de Jesus Cristo. Quando José e Maria viviam em Nazaré antes do nascimento de Jesus, o casal estava noivo e ainda não se casara formalmente. E é isto que estava preocupando José devido a um possível escândalo, né, conforme nós vemos lá em Mateus capítulo 1, versículo 19. Né? Mas, por exemplo, durante o período do Império Romano, na alta porcentagem de meninas, né, que se casavam no final da adolescência, era uma grande realidade. E as leis do Império permitiam que as meninas fossem noivas aos 10 anos e se casassem aos 12 anos. Embora isso tenha acontecido muito raramente, né, praticamente. Na literatura do judaísmo, o casamento precoce era defendido para propagar a família e proteger-se das tentações, né? Então, era recomendado aos homens 20 anos, era uma idade recomendada para se casar. Portanto, é provável que Maria estivesse no final da adolescência, enquanto ela e José estavam noivos e aguardavam seu casamento. Então, no período de Augusto, né, a gente vê que ele emitiu um decreto para um censo imperial, eventualmente chegando ao reino de Herodes e as regiões ali da Galileia, né, que estavam conectadas em questões administrativas com a província da Síria. Tá para se confirmar que realmente existiu uma vila chamada Nazaré, de onde veio Jesus Cristo, ou seja, Jesus é uma pessoa real. As evidências arqueológicas mostram também que tudo isso aconteceu e, portanto, a Bíblia continua, né, como a palavra de Deus e as suas histórias contêm a verdade. Fique na paz, até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Amém.